Muito bem, irmãos, então aqui está, né? Hoje nós vamos falar desse famoso bezerro de ouro. Aqui no capítulo 32, irmãos, Moisés está 40 dias lá em cima no monte. E depois de 40 dias, Deus falou para ele tudo o que ele tinha que fazer. Deus pega o Moisés, né, coloca ele lá em cima, primeiramente, mas então ele vai dar a planta do tabernáculo, ele vai dar como fazer certinho, a ordem de como fazer, vai dizer, disse para ele, né, olha, você vai escolher tal e tal pessoa para fazer essa obra que é tão preciosa. Resumindo, ele está saindo com tudo de lá. Então, lá naquele monte, a gente tem assim uma diferença do que estava acontecendo no monte e no mesmo momento o que estava acontecendo lá embaixo, lá no arraial. Então você vê o Moisés falando diretamente com Deus, sendo abençoado com aquelas palavras, e o povo deveria estar lá embaixo orando, podia estar lá embaixo cantando para Deus, é claro, podia estar lá embaixo, meus irmãos, se ocupando de coisas espirituais também. Mas lá em cima tinha ocupação espiritual, embaixo não, né? Embaixo, como a gente vai ver aqui, o povo, ele está endoidando aqui, tá? Então, veja aí no versículo 1, vendo o povo que Moisés estava demorando para descer do monte, olha só, o que a gente vê? Impaciência. A impaciência, cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Cadê esse homem que não aparece mais? Onde já se viu, foi embora, largou a gente aqui, né? Eles nem para dizer assim, nos largou a Deus dará, porque eles vão fazer o novo Deus, quer dizer que nem a Deus dará, eles consideravam, correto? Então, irmãos, é um povo que começa a reclamar, né? E também coloca em dúvida, não somente a volta de Moisés, mas a existência desse Deus. No versículo 1 eles falam, olha, esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Esse homem que tirou a gente do Egito, né? A gente nem sabe o que aconteceu. Então se levanta Arão e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então eles estão não apenas duvidando que Moisés está vivo, mas eles estão duvidando da própria presença de Deus ali, a própria existência de Deus ali no meio deles. E não é a primeira vez que eles fazem isso. Faltou água lá aquele dia, será que Deus está aqui no meio de nós ou não está? Não tem comida, não tem água. Então toda vez que nós reclamamos ou somos impacientes, não somos diferentes do Israel de Deus. Bem, eles estavam começando a vida espiritual, mas nós estamos, a maioria de nós aqui, tem muitos anos que somos servos de Deus. E quão facilmente a gente reclama de uma simples situação que aparece na nossa vida. Nesse caso aqui, é porque o Moisés não aparecia logo, correto? Então agora, eles querem um novo líder, eles querem servir um novo Deus, olha a situação, né? Moisés não serve mais, esse Deus não serve mais, ou seja, conforme vai aparecendo problema na vida da gente, a gente vai desistindo daquilo que é certo, daquilo que é correto, e nunca, irmãos, nunca o mundo viveu como está vivendo hoje, essa insanidade, como nós temos hoje, não existe, porque eu acredito que nós estamos chegando realmente no fim dos tempos. Porque quando tudo que parece ser certo agora é errado, né? E tudo que é certamente errado agora é certo, a gente vai entendendo o que Jesus Cristo disse nas suas profecias. Como Jesus deixou bem claro, né? Essa situação, essa vida, esse esfriamento do verdadeiro amor, o que eles chamam de amor hoje, meus irmãos, é o fruto da injustiça. Quanto tempo dura a nossa fidelidade a Deus? Quanto tempo dura? No capítulo 19, foi aquele momento que precedeu, né, a ida de Moisés para o monte receber as tábuas da lei. Antes de Moisés subir, ele explicou, olha, Deus vai dar as leis, etc, etc. E o povo disse essa frase aqui, né? Tudo que o Senhor tem falado, faremos. O que o Senhor mandar, nós vamos fazer. É só Ele falar, nós vamos fazer.
Tinha um pessoal sabatista antes do sábado lá, né? Dizendo que fazia tudo que Deus mandava. E aí, o que nós temos? Passado 40 dias, eles se esqueceram completamente desse juramento que eles fizeram. Ué, mas tá 40 dias, já mudou tudo? As coisas mudam tanto assim? Mudam. E como mudam? Então a nossa fidelidade, meus irmãos, ela é efêmera, ela dura pouco. Veja, 40 dias aí, a de Pedro não durou nem 40 horas. Que 40 horas? Talvez 2, 3 horas a fidelidade de Pedro. Por quê? Porque quando vem uma provação, no caso aqui, Israel no deserto foi provado com sede, foi provado com, não é fome, né? A ausência total de alimento, mas a escassez de alguns alimentos, e a sequidão, o calor, e eles não aguentaram. Dessa turma que está reclamando aqui, só Josué e Caleb vai entrar, porque nós temos mais motivos para reclamar de Deus do que agradecer a Deus. Então, quanto tempo dura a nossa fidelidade? Olha, irmãos, se as provações tiram a nossa fidelidade, acredite, a riqueza e a influência humana tira mais ainda. Parece que quando as pessoas vão crescendo financeiramente, elas vão abandonando as coisas de Deus, vão deixando as coisas de Deus. Quanto mais uma pessoa estuda nesse mundo, mais ela vai duvidando do amor e o cuidado de Deus para a sua vida. É uma coisa incrível isso. Você vê, isso não é uma reclamação de pastor Gilberto, isso é uma reclamação assim que existe dentro da história da igreja, né? Das estatísticas da igreja. Veja, os jovens e os adolescentes de uma igreja com 12, 13, 14, 15 anos, quando eles vão para a faculdade, olha, 80%, 90% se afasta da igreja, completamente. Viram nada. Nada absoluto. Eles acham que eles não têm obrigação, que na igreja eles são escravos. São escravos na igreja. Então parece que nós estamos voltando àquele tempo da escravidão, que o pastor está obrigando, que está oprimindo, que coisa e tal. Mas também, eu disse para vocês da minha experiência, que estava lá fazendo a faculdade, o primeiro livro que eles me deram para ler foi A Origem das Espécies, a negação completa de Deus. Aí você tem que fazer um trabalho naquela tese. E como é que um crente vai fazer um trabalho numa tese daquele lá e tirar 10? De um professor que está ali para dizer para ele que Deus não existe. Um jovem que era ministro lá em Cornélio, Carlos Novo, ele era, cuidava da igreja, ficou uns 2 anos lá. Ele fez dois vestibulares, no tempo que o vestibular era muito difícil lá em Cornélio. O primeiro vestibular ele passou em primeiro lugar, no segundo ele passou em segundo lugar. Ou seja, ele era realmente uma pessoa muito inteligente. As 2 vezes ele não conseguiu andar, ir para frente. Um dia, olha, o homem mais inteligente que já teve neste mundo foi Sócrates. Ele levantou a mão e falou assim, não, foi Salomão, foi expulso da classe. Expulso da classe. É assim que funciona. Lá é assim que funciona. Então, irmãos, olha, quanto tempo dura a fidelidade de uma pessoa? A mesma boca, olha, a mesma boca que disse, se todos te abandonarem, eu jamais. Passou meia hora depois, estava lá. Eu nem conheço esse homem. Você não estava lá com o Nazareno? Não, não conheço esse homem não. Nem sei do que você está falando, mulher. Nem sei. E aí começou a xingar, esbravejar e tudo mais, E não pense que você é melhor que Pedro, que você é melhor que Israel, ou que eu seja melhor que Pedro e que Israel. Tem muitas formas de negar a Cristo, negar a Deus, tem muitas formas de fazer isso. Não é só ir lá e falar assim, eu não conheço Jesus, não. Negamos com nossos atos, com nossos pensamentos, com palavras, é assim. Então, meus irmãos, o povo está pedindo um novo líder, está pedindo um novo Deus. O anseio do ser humano por um novo Deus, quer um Deus visível, faz um Deus para nós, um Deus que eu posso ver, um Deus que eu posso carregar, um Deus que eu posso abraçar, um Deus que eu posso dar uma bronca nele, O ser humano é assim, ele quer um negócio para ele ver, por quê? Porque ele tem como controlar,
Ah, eu vou pegar esse santo aqui, vou amarrar ele de ponta cabeça, ele vai ver só, ele está me castigando, vou dar uma castigada nele também, né? Então, é assim que funciona. As coisas são assim. Estão dispostos a tudo pelo falso Deus. Olha só. E o que eles estão fazendo aqui? No versículo 2, o Arão fala, olha, arranca os pendentes de ouro que está nas vossas orelhas, de vossas mulheres, de vossos filhos, das filhas, trazei-nos. Aí o povo arrancou os pendentes de ouro, né? Então eles estão dispostos a tudo. O ser humano, para ter um novo Deus e uma nova liderança, eles fazem qualquer coisa, né? A investir para que esse Deus seja feito. Não tinha. Então como é que eu vou fazer um Deus para vocês? Só se vocês me der ouro. Vocês vão ter que arrancar aí da orelha esse ouro, no nariz, onde eles colocavam antes, no pescoço, né? Vocês vão ter que pegar o ouro da mulher, o ouro do filho, da filha. Vocês vão ter que ficar sem o dinheirinho de vocês. Não, por isso não, está aqui, olha, vamos pagar, né? Vamos investir, vamos fazer que o nosso Deus seja bem feito, né? Então, o homem, ele investe realmente para ter uma liderança desfavorável a Deus, ou até fazer um novo Deus, acreditar na mentira que aquele Deus tirou eles do Egito. Olha aqui no capítulo 22, no versículo 4, no final do versículo 4, depois que fizeram um bezerro, e disseram assim, aqui está Israel, o Deus que te tirou do Egito. Que mentira! Era mentira, mas eles estavam investindo na mentira, ou seja, pagaram para fazer esse Deus, acreditaram na mentira que eles mesmos contaram. Olha como é que é o ser humano. Se você olhar o versículo 4, está no plural aí. Então disseram. As pessoas estavam dizendo, uma olhava para a outra e dizia assim, este Deus nos tirou do Egito. Aqui está o Deus que nos tirou do Egito. Acreditar na mentira de que esse Deus, ele tem um altar digno para fazer entrega de suas ofertas. Veja, irmãos, no versículo 5, o Arão, ele edificou um altar e pregou ali e disse, amanhã vai ter festa ao Senhor. Então foi feito um altar profano e as pessoas foram lá, como você pode ver a seguir aqui no versículo 6, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. Olha só o que está acontecendo. As pessoas estão investindo para ter um Deus falso, acreditando na mentira que Deus, aquele Deus tem um altar, que ali você pode ir lá e depositar as suas ofertas, seu sacrifício. Então as pessoas fazem um ídolo e o altar daquele ídolo tem valor. E essa é uma verdade, uma realidade assistida por nós. E ainda festeja o Deus, até a festa, né? No versículo 6, lá no final, né? O povo começou a beber, começou a comer lá, as comelanças todas, e aí começou a folgar, ou seja, começaram a se regozijar, está todo mundo feliz. Para ver, meus irmãos, que a falsa doutrina, a mentira, são os homens que criam, como está lá em Romanos, no capítulo 1, é uma criação do ser humano, a mentira. Eles investem nisso, eles acreditam realmente nisso, eles entendem que eles podem chegar naquele altar, orar, rogar, pedir, e ainda eles estão felizes por fazer isso. E como é que você vai tirar a alegria dessas pessoas? Experimenta tirar a alegria dessas pessoas. Experimenta ir lá, né? E falar assim, está tudo errado aqui, hein? Diante da palavra de Deus, essas coisas não estão certas, não. Aqui está errado. Aqui não tem Deus. Bom, você vai levar uma pedrada bem dada, né? Vai levar uma tijolada na cabeça. O primeiro missionário metodista que estava lá em Belém, coitadinho, nunca conseguiu abrir uma igreja, mas ele estava lá, né, pregando, olha, isso é uma mentira, isso é uma mentira, deram uma tijolada na cabeça dele, quase mataram ele, né? E olha que ele era o médico da turma ainda, mesmo sendo o médico da turma, não tiveram dó dele não, e meteram uma pedrada na cabeça dele. Veja, né, se você falar que está errado, você vai abrir a jaula dos ursos e leões para vir para cima da sua cabeça.
Agora, acredite também que nós tivemos um Deus visível. Eles querem um Deus visível? Nós, meus irmãos, nós tivemos um Deus visível. Olha o que João fala de Jesus Cristo. Não João o Batista, o Evangelho de João. Nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Deus Pai. Ele está dizendo, nós vimos a glória de Deus. Depois lá em 1 João ele fala, olha, nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos. Ele está dizendo, nós nos aproximamos desse Deus, nós conseguimos ouvir Ele falar, ver Ele de perto, tocamos dele, nós abraçamos. O próprio João, ele se reclinou no seio de Jesus. Então veja, meus irmãos, ele sabia que ele tinha visto esse Deus. E Jesus olha para Filipe, olha para os seus apóstolos e diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando eles viam Jesus, eles estavam na presença do próprio Deus. Então, nós sabemos como é o nosso Deus visível. Nós sabemos como foi os 33 anos e pouco que ele viveu aqui neste mundo. Nós sabemos como é que foi o seu ministério de pouco mais de 3 anos. Então, nós sabemos como foi. E é um Deus maravilhoso. Agora, dentro dessa nossa história, irmãos, o que mais se lamenta é a atitude do Arão. Ele teve uma boa formação, é o mesmo pai do Moisés, é a mesma mãe do Moisés, de Miriam. Olha o lar que ele cresceu, um lar piedoso. Ele foi o homem que Deus escolheu para ajudar Moisés, quando Moisés se sentia inútil, incapaz. Eu não sei falar, o povo não vai me ouvir, o faraó não vai querer me dar atenção. Pois Deus disse, eu vou te levantar, o seu irmão Arão vai estar lá te esperando. O próprio Deus pegou o Arão e colocou ele do lado do Moisés, o líder que ele tinha escolhido. O homem que Deus usou para enfrentar o faraó. Já pensou, Moisés ia lá, não ia sozinho, o Arão estava junto. Já que é para apanhar, vamos apanhar nós dois. Já que é para morrer, vamos morrer. Então, coragem não faltava nesse homem chamado Arão. Ele viu as maravilhas, porque estava junto com Moisés. Algumas das maravilhas foram realizadas com o seu cajado. Daquelas 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, o maná, as codornizes, água da rocha. Ele viu. Já passamos por tudo isso. Ele segurou a mão do irmão dele na guerra amalequita. Ele viu que quando ele levantava a mão de Moisés, Israel vencia. Quando a mão de Moisés abaixava, Israel era derrotado. Então como é que a gente explica isso? E aí, meus irmãos, ele cede aos caprichos. E ele está dizendo aqui, que coisa, o que é o ser humano, né? Apertou o ser humano, ele aponta para o lado. Não tem jeito. Por que você fez isso? Moisés perguntou, vê o versículo 21, o que você tem feito a este povo, meu irmão, que trouxesse tamanho pecado para eles? E então Arão respondeu, não fique bravo, meu senhor, né? Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram, faze-nos um Deus para que vá diante de nós. Não sabemos o que aconteceu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele lhes disse, quem tem ouro arranque, deram-me e lancei no fogo né? Olha, sempre colocando a culpa no seu próximo. É este povo que é rebelde, é eles que me mandaram fazer, é eles que me deram esse ouro aí, né? Olha o que aconteceu, né? Então, irmãos, Moisés não, o Arão, né? Ele tem uma cena muito triste. E agora eu vejo também, né, como Deus é maravilhoso, porque Deus não desistiu dele. Olha, Deus tinha acabado de falar lá atrás, né, no capítulo 28, né, acho que é o capítulo 28 ou 29. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Capítulo 28 ou 29, né? 28. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão e os seus filhos no meio de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal. Você vai trazer o teu irmão aqui. Agora, ninguém duvida de que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né?
esse é o nosso Deus. Ele já sabia que o Arão ia fazer aquilo lá. Ficou triste com o Arão? Claro que ficou, o zelo dele tomou conta dele, mas ele não desiste. Deus nunca desiste do seu homem. E o diabo sabe quanto vale aquele homem também, por isso o diabo também não desiste dele. E foi até o fim, correto? Então Deus não desistiu de Arão. Agora, de onde saiu essa ideia do bezerro, né? É importante a gente pensar. Lá no livro de Josué, no capítulo 24, vamos abrir comigo lá, no livro de Josué, capítulo 24. É logo depois de Deuteronômio, então você tem Josué. E no versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Lancem fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio. Ele está falando aí dos pais, os pais de Abraão, né? Lá o Terá e os parentes do Abraão. Mas aí ele acrescenta aqui, e também no Egito, está falando que havia uma idolatria do povo de Israel no Egito também. E aí, servir ao Senhor. Então, irmãos, de onde saiu essa ideia do bezerro? É fruto da influência egípcia. É o Deus que eles viam no Egito, talvez com mais frequência, porque lá tinha muitos deuses, mas o bezerro, especialmente o bezerro, era considerado a expressão mais completa dos falsos deuses egípcios. O mais considerado era esse Deus aí, a ponto de alguns bois eles serem afogados, né, mortos ali, depois de escolhidos assim, sabe, a minúcias. Aí esse aqui serve, aí eles afogavam aquele boi, aquele bezerro, né, e depois eles tiravam da água e embalsamavam aquele bezerro para que fosse adorado por eles mesmos. Você já pensou que o que é o ser humano, o que é a idolatria? É uma coisa muito esquisita. Se o coitado do bezerro não conseguia salvar nem ele, né, tadinho, que eles tinham acabado de matar o bezerro, aí matava o bezerro, coitadinho, aí depois o bezerro virava Deus. Todo mundo adorando, todo mundo cultuando, todo mundo festejando. Muito bom, né, para eles, na idolatria. E quando o Arão, ele foi fazer um Deus, com certeza veio aí a imagem daquilo que já havia um costume lá no Egito. É um bezerro lá, então, da onde a gente veio? Do Egito. Quantos anos a gente ficou lá? 400? Então, tá bom, então nós vamos fazer um bezerro também. Vamos se identificar com aquela cultura lá atrás. Não é porque tem uma cultura antiga que é certo, que é favorável. Aquelas culturas, meus irmãos, fala muito, né, de algumas religiões que ninguém pode tocar o nome porque ofende, coisa e tal. Mas se você pensar, por exemplo, vamos pegar uma cultura já não existente mais, como a que tinha em Canaã, dos cananeus. Vamos voltar, e se tiver um cananeu hoje, a gente tem que respeitar aquela religião dele. Veja o que tinha que ser feito. Nascia uma criança, a primeira criança masculina que nascesse de uma família, ele teria que ser morto, e o sangue dele, algumas partes do seu corpo, ser, triturado, mastigado ali, e depois eles rebocavam a casa com partes daquele corpo daquela criança que tinha sido acabado de ser assassinada. Vai dizer que uma religião dessa tem que ser preservada? Muitas religiões que vieram de outros continentes, eles também matavam as pessoas para beber o sangue das pessoas. Era a religião deles. Os primeiros missionários que foram para Peru, em 1954, eles foram cruelmente assassinados. O sangue deles foi bebido até a última gota. Então, não é porque uma religião é antiga que é certa, que é verdadeira. Vamos comparar com a palavra de Deus. Não, tem que manter essa tradição. Não tem que manter nada. Tem que abrir os olhos das pessoas. Tem que olhar e dizer: só o Senhor Jesus Cristo salva.
Então o Arão está retrocedendo. Vamos pegar lá atrás, vamos pegar a imagem do Deus lá atrás. E traz, né? E olha, depois de muitos e muitos anos, olha lá, né? No 900 para 1400, seriam 700 anos, 600, 700 anos depois, veja só, você tem a figura do Jeroboão, que é o primeiro rei do norte de Israel. Ele faz o que para adoração? O que ele levanta lá em Betel? Ele levanta um bezerro, faz um bezerro. Olha quantos anos tem de diferença, e novamente volta o bezerro. Por isso, meus irmãos, Satanás, ele é tão astuto, ele é tão maquiavélico, que ele faz de uma coisa horrorosa um Deus, e as pessoas têm medo de dizer que aquilo não é Deus, mas Deus é Deus. Quem tem Deus no coração, quem entrega a sua vida para Jesus, não teme essas coisas não. Ele enfrenta, ele fala, não, isso aí não é Deus coisa nenhuma, isso aí é idolatria, isso aí não é de Deus, o inimigo quer que você acredite nisso, não quer que você creia só em Deus. Então, vamos aqui no capítulo, meus irmãos, vamos voltar para Êxodo, capítulo 32, e aí, Deus fica triste, no versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, desce, vai lá, porque o teu povo, a quem fizeste subir da terra do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Depressa tem se desviado do caminho que eu tenho ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Aí Deus toma uma decisão, meus irmãos, e fala assim, olha, eu vou destruir esse povo aí. E Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Se Deus tivesse destruído todas aquelas pessoas e fizesse de Moisés uma grande nação, a promessa dele continuava a mesma. A promessa dele de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que os descendentes de Abraão, então, o Moisés era filho de era descendente de Jacó, era descendente de Isaac, era descendente de Abraão, ou seja, o plano de Deus está valendo, está funcionando. E o engraçado é que esse povo realmente não entrou na terra prometida, né? Eles não entraram na terra prometida. Então, o que Deus desejou fazer? Olha o versículo 10. Deixa-me para que meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então essa era a decisão, né, que Deus falou, vamos fazer isso aí, né? Tá bom. Aí no versículo, vamos encontrar aqui no versículo 14, é dito que Deus ele se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer aquele povo. Bom, o arrependimento de Deus, quando fala esse termo, nunca é igual ao arrependimento do homem. O arrependimento do homem envolve pecado, envolve transgressão, envolve maldade. O arrependimento de Deus não tem essas palavras. Então não é no mesmo padrão, não é no mesmo, né, nível, a gente não pode confundir essas coisas de jeito nenhum. Eu me arrependi de ter batido. Não, Deus não pecou, Deus não tem pecado, Deus é santo. Ele está tomando essa decisão justamente pela sua justiça, pela sua santidade. Agora, meus irmãos, Deus, Ele muda suas atitudes quando isso é favorável ao próprio Deus, quando Ele quer fazer isso. Existe uma diferença de vontade passiva, diretiva, né? O seu desejo, né? A vontade de Deus que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Só que a direção dele é o seguinte: quem crê será salvo. Opa, como assim? A ordem dele é que quem crê seja salvo, né? Isso não diminui o nosso Deus, não faz dele menos Deus, não faz dele um Deus ruim. Isso coloca uma responsabilidade no ser humano. Agora, Deus pode mudar o rumo de suas ações de acordo com aquilo que lhe aprouver. Se Deus quiser mudar suas ações, Ele muda.
Eu vou destruir Nínive. Destruiu depois, do mesmo jeito, acabou. Mas aquela geração que se arrependeu no pó e na cinza, aquela geração não foi destruída. Então Deus ele pode fazer isso sem fazer nada, meus irmãos, de destruição da sua imagem. A misericórdia e a justiça é só em Deus que ela pode se encontrar e beijar. Um juízo humano, ele não consegue abraçar essas coisas. Fazer a justiça e agir com misericórdia não dá para um juízo humano. Agora, para Deus ele pode. Deus ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Porque nele coexiste essas duas realidades, 100% da sua justiça e 100% da sua misericórdia, na mesma ação, na mesma situação, pronto. Então Deus, ele decidiu ali, eu não vou destruir e pronto. Bom, meus irmãos, já tinha sido definido isso desde a eternidade. Agora, o Moisés, o senhor não pode fazer isso, o senhor escolheu esse povo, o senhor tirou esse povo do Egito, o senhor teve tanto trabalho para tirar essa gente, os egípcios vão ficar falando que o senhor não tem força, e que o senhor resolveu tirar para matar tudo eles, e começou a falar muita coisa. Meus irmãos, não foram as palavras de Moisés que fizeram Deus mudar, porque Deus conhece o coração de Moisés. Acha que Deus não conhece? Como vê o Moisés, Olha o contraste do pedido e a atuação. A intercessão foi bonita, Se ajoelha, Deus, tem misericórdia, Não seja ruim, assim, desse jeito, as pessoas falam com Deus, Até que chega a vez dele ter misericórdia. Até que chega a vez dele de agir com piedade. Às vezes a gente pede misericórdia para Deus. Deus tem misericórdia. Até o momento que alguém faz alguma coisa para você, acabou-se a misericórdia, acabou-se a bondade, acabou-se. Não, é só justiça. Esse é o ser humano. Então, irmãos, ele conversa com Deus, como eu já disse, tudo que Deus fez, tudo que Deus falou. Lembra da tua promessa. Olha como a gente é bom para lembrar da promessa de Deus, quando nos favorece. Agora, o que fez Moisés quando ele viu o pecado do povo? Aí ele foi descendo, encontrou Josué pelo meio do caminho. Josué falou assim: ei, tem alarido de guerra lá no arraial. Ele disse: não é alarido de guerra não, rapaz, nem de quem ganhou, nem de quem perdeu. Estou vendo o pessoal cantando, tem coisa errada aí, E foi descendo, com as duas tabuinhas debaixo do braço, talvez uma em cada braço. Tábua de pedra pesa. Então ele vem, E no versículo 19, e aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro, vendo as danças, viu aquele pessoal pelado ali, nu, dançando, bêbados, na frente daquele bezerro, dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Aí, meus irmãos, aí a misericórdia acabou de vez. Olha o que ele fez no versículo 19: ele arremessou as tábuas da sua mão e quebrou no pé do monte. As tábuas não caíram da sua mão de susto, Uma vez eu estava lá no, como é que chamava aquele baixinho lá, Massuda, Fui comprar uma peça lá no Massuda. Tinha uma menina chata que só ela que trabalhava lá, colega dela, Aí, ela segurando uma peça, sabe? Uma peça assim, pesada até, E meio distraída lá, o baixinho deu um grito. Ela, quebrou a peça, Então, aí eu considero um acidente, você está entendendo? Eu considero um acidente, aquele negócio quebrou lá, eu falei: ainda bem que não é minha peça, E aí foi. Agora, não foi assim que quebrou a peça, essas tábuas de pedra, não foi assim.
Leia de novo. Veja o que está escrito aí no versículo 19. Ele arremessou as tábuas das suas mãos no pé do monte. Sabe o que ele fez? É como se soltasse um bumerangue. Pá, pá, né? Que coisa é essa que eu estou vendo aqui? Pá! Opa! Cadê o homem piedoso? Cadê? Veja, irmãos. Versículo 16. Versículo 15. Virou-se Moisés, desceu do monte. O que ele estava carregando na mão? As 2 tábuas da lei, do testemunho. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. O que Deus já escreveu neste mundo? As tábuas que foram quebradas, e aquelas escritas de Jesus na areia, que já a praia já não tem mais, E aí você vê aí no versículo 16, também as letras eram a mesma letra de Deus. A escritura era a escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Que coisa maravilhosa eram aquelas 2 pedras. A lei, Que coisa preciosa, saber que Deus escreveu, essa pedra aqui foi escrita por Deus. Tem uma pedra lá que eu peguei lá no Vale de Elá, sabe? Fui lá onde o Davi pegou e deu uma pedrada na cabeça. Pode ser aquela, né? Por que não pode ser aquela pedra, né? Vai saber, né? Mas está lá, é uma pedra assim e tal, né? Para mim tem um certo valor, né? De olhar e falar assim, essa pedra é lá, né? No Vale do Carvalho. Mas essa pedra escrita pelo próprio Deus, qual que é o valor que ela teve para Moisés no momento da ira, no momento da raiva? Para vocês verem, meus irmãos, que no momento da ira e no momento da raiva, a gente faz muita bobagem. Não faz? A gente perde a cabeça, a gente pode magoar alguém, pode entristecer alguém, pode machucar alguém, pode matar alguém. E aí, é só para comparar, o contraste do pedido e da atuação. Então ele ficou muito irado, ele quebrou as tábuas da lei. Terceiro, ele destruiu o bezerro. Pegou o bezerro, está aqui no versículo 20, tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, tacou lá, vou torrar esse negócio tudo, moeu ainda, até que se tornou em pó. Pegou o pó, colocou na água e fez o povo beber. Olha, o homem estava violento, o homem estava nervoso. E aí foi tratar com o irmão dele, meteu a boca no irmão dele. Que palhaçada é essa? O que está acontecendo aqui? E chamou a atenção do Araão de forma bem nervosa. O irmão explicou, e no versículo 25, o povo, meus irmãos, ele bravo, quebrando pedra, ele chamando a atenção do irmão dele, fazendo o povo beber um pouco daquela água com pó. E o povo não estava nem aí. Assim. Você acha que as pessoas vão ouvir mesmo quando você estiver clamando a Deus? Olha o versículo 25. Vendo que o povo estava sem roupa, porque Arão o havia deixado despir-se, para a vergonha dos seus inimigos. O Arão, nós vamos dançar tudo sem roupa. Pode, está liberado. É verdade. Está escrito aqui na palavra de Deus, está liberado. Cuidado com essas agora, as igrejas agora é tudo liberado. Sabe? Como as coisas vão mudando, né? Não vai ter espaço para a gente mais. Não estava numa reunião lá, a igreja, como é que o pastor lá falou? Que a igreja tradicional já faliu, né? Já acabou e tal. Bom, então voa a falência.
Vou à derradeira falência. Melhor que vender a alma. E aí, meus irmãos, ele ordena a matança, né? Ele fala: quem é do Senhor, venha para cá, venha a mim, e dá uma ordem de matança. Vamos lembrar aqui o grande contraste do pedido e da atuação, para a gente entender, meus irmãos, o que é a misericórdia de Deus, o que Deus tolera de nós. Deus nos vê idólatra, Deus nos vê perdidos, Deus nos vê corrompidos e Ele nos ama. Falamos no domingo passado aqui que esse amor de Deus que foi derramado no nosso coração, ele foi derramado no nosso coração quando nosso coração era enganoso mais do que todas as coisas, totalmente perverso. Não foi num coração santinho, bom, que Ele derramou o seu amor sobre nós, não. Então, compare o amor de Deus, a misericórdia de Deus, as ações de Deus, a dos homens. E aí nós só temos que adorá-lo ainda mais, dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor amou esse grande pecador. E mais, obrigado, Senhor, porque o Senhor continua a amar esse grande pecador. Te louvo, ó Deus, pela sua misericórdia. E na semana que vem a gente vai ver o que aconteceu aqui no final do capítulo 32, tá?